Vamos continuar a análise dos resultados da nossa pesquisa exemplo. A terceira grande etapa aqui é de validar o nosso modelo matemático. Temos o modelo matemático que vimos no último vídeo e que foi resumido, voltando aqui, nós criamos 4 modelos, um para precisão, que é este daqui, nós criamos um para recuperação, um outro para F-measure e um outro para tempo, e esses modelos indicam os efeitos, né? Os efeitos principais dos fatores e das suas interações. Então, por exemplo, aqui, voltando, só resumindo, temos um modelo para tempo que diz que, na média, o tempo é de 29,3 segundos, o tempo de execução dos algoritmos, e o efeito do algoritmo em si é de somar 20,2 quando a gente tem o algoritmo FC e subtrair da média 20,2 quando é o algoritmo FM. Então, para o algoritmo FC, a gente teria 29,3 mais 20,2, considerando apenas a média e este algoritmo. Só que, além disso, temos também o fator beta-J, que é o efeito da quantidade mínima de compras, que é o fator M, que vai somar 12,6 se for o valor 1, vai somar a média 0,724 se for o valor 3 e vai subtrair 13,5 se for o valor 5. E a mesma coisa aqui ocorre, só que com a interação. Então, se eu tiver a interação, primeiro algoritmo FC com o primeiro valor de M, que é 1, nós teremos 8,59 a mais no tempo de execução. Então, para esse caso, por exemplo, FC com M igual a 1, a gente teria um total de 29,3 mais 20,2 mais 12,6 mais 8,59, isso daria o total para este caso. Muito bem. Então, temos modelos, só que agora precisamos validar esses modelos. Precisamos saber se os modelos são confiáveis, se eles obedeceram a determinadas restrições estatísticas que precisam ocorrer para que a gente considere o modelo válido. Isso são realmente três suposições que a gente tem que verificar. Nós temos que verificar que os erros são normais, têm distribuição normal, que os erros são independentes e que os erros têm uma variabilidade, uma variação, uma variância constante para determinados valores dos parâmetros, dos fatores. Então, a gente vai verificar isso. Vou mostrar para precisão mais lentamente, mais detalhadamente, e as outras 3 variáveis dependentes a gente vai ver mais rapidamente. Então, aqui nós estamos vendo aqui um grafo de dispersão, onde no eixo horizontal colocamos a precisão, que é a nossa variável dependente, e o erro. Nós colocamos aqui o erro, e a gente pode verificar aqui que as coisas estão bem espalhadas, e isso é uma indicação que não estamos vendo aqui nenhuma variação maior, crescendo. Claro que tem aqui alguma coisa maior aqui no meio e alguma coisa menor do lado de cá, mas a gente não está vendo um comportamento, algum tipo de padrão de crescimento, um funil, alguma coisa desse tipo. Então, nós vamos chegar à conclusão que a terceira restrição, que é a variação constante, sem padrão, está ok. Continuando, temos aqui um gráfico kkplot, que é quantio da distribuição normal versus os quantis da distribuição dos erros que nós calculamos, os EIJKL. Se a gente tivesse uma distribuição normal, teríamos uma linha reta aqui. Como essa linha realmente, esse gráfico aqui realmente não é reto,
temos um probleminha aqui com a normalidade dos dados. A gente não tem muito, os dados não parecem ser muito normais. Aqui estamos vendo o histograma, a gente vê que tem outliers aqui, podemos ver a mesma coisa aqui no box plot, tem outliers, e provavelmente é por isso que a gente não teria normalidade dos dados. Então temos um problema com normalidade. Felizmente, a análise estatística que a gente vai fazer mais na frente, que é a nova, ela é resistente à normalidade. Ela é feita para dados normais, mas ela continua funcionando bem quando os dados não são normais. Como, em particular, estamos usando a análise ANOVA mais na frente para ver a significância dos efeitos, a significância estatística dos efeitos, a gente não vai ficar preocupado com essa falta de normalidade neste caso. Para verificar se eu tenho independência entre os erros, a gente faz o que a gente chama um lag plot. Lag plot significa que eu vou fazer a correlação entre os erros e os seus vizinhos. Quer dizer, será que um determinado erro para um certo IJKL, será que ele está correlacionado com os erros que estão na vizinhança, quer dizer, com IJKL perto do valor de um determinado ponto? Então aqui a gente tem um lag de 1, eu estou verificando o meu vizinho imediato, e a gente vê aqui que não tem nenhum tipo de padrão aqui, né? Não tem nenhum tipo de padrão. A correlação aqui entre esses pontos, quer dizer, entre os erros e os seus vizinhos, parece não haver correlação, portanto a gente declara que temos independência de erros, portanto, para precisão, eu declaro o modelo válido, pelo menos faltando normalidade, mas poderemos fazer uma análise ANOVA sem problema. Se verificarmos o que acontece com recuperação, temos uma situação semelhante. A gente não está vendo nenhum funil aqui que indicaria grandes mudanças de variabilidade. A gente tem os dados mais normais aqui, está bastante mais normal do que do que precisão, então aqui está ficando melhor em termos da nossa análise. Nós temos aqui também falta de correlação no lag plot, então temos erros independentes e a gente fica muito satisfeito com isso. Nosso modelo continua válido. Para F-measure, temos uma situação análoga. Aqui não existe evidências de variação crescendo ou dependendo do valor da F-measure, a variação é bastante grande em todo canto. Nós temos dados que não são perfeitamente normais, mas a gente não está preocupado muito com isso. E a gente, mais uma vez, aqui não tem indícios de dependência entre os erros, portanto, estamos bem aqui também. Para tempo de execução, aqui está o gráfico de dispersão entre os resíduos de um lado e o tempo de execução do outro. Só voltando aqui um pouco atrás, aqui Renato colocou o resíduo na vertical, voltando aqui, ele colocou o resíduo na vertical também, desculpe, aqui o resíduo está na vertical, aqui o resíduo está na vertical, e aqui é isso que ele deveria fazer, e aqui por algum motivo, quando a gente volta para tempo de execução, ele colocou o resíduo na horizontal. Mas imagine que esse gráfico esteja invertido, né? Para ter o tempo aqui e os resíduos aqui na vertical, e a gente teria também nenhuma evidência de não ter uma variação constante. Ok, normalidade. Não tem aqui também no lag plot evidência de correlação entre os resíduos, portanto, declaramos o nosso modelo válido.